Imagine um livro, mas não um livro qualquer. Um objeto antigo, com uma capa de couro que já perdeu o brilho, envolto por correntes invisíveis e murmúrios de um passado distante. Este artefato, ao ser aberto, não revela simples histórias, mas sim portais. Portais para lugares onde os mortos ainda se comunicam, onde os espíritos respondem a comandos e os demônios seguem as ordens de quem conhece seus nomes. Parece ficção, não? Mas e se eu te dissesse que tal livro realmente existiu? Ele foi copiado à mão por monges em mosteiros isolados, passado secretamente por gerações e mantido fora do alcance das autoridades, como um crime oculto. Bem-vindo ao mundo dos grimórios. Hoje, você vai perceber que a necromancia vai além dos clichês de filmes de terror ou das figuras misteriosas de RPG. Muito antes de ser vinculada à magia negra, a necromancia era uma prática espiritual complexa, repleta de símbolos profundos, usada por aqueles que buscavam entender os enigmas entre a vida e a morte. O que realmente era? Uma ciência perdida, um tipo proibido de sabedoria ou uma heresia disfarçada de revelação? Antes de continuarmos, um lembrete. Se você se interessa por pesquisas que combinam história, simbolismo, religião e ocultismo com uma narrativa envolvente, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Assim, você garante que mais conteúdos como este cheguem até você. E acredite, o que vamos explorar hoje é apenas o começo de algo muito mais profundo. Na sua essência, a necromancia não era apenas sobre invocar os mortos, era sobre escutar o silêncio entre os mundos. Era a tentativa humana de superar a maior separação, o que já passou e o que ainda pode ser. E mais, era o desejo de dominar. Quem possuía esse conhecimento tinha acesso a segredos temidos pelos reis, condenados pelos sacerdotes e que a maioria das pessoas jamais ousaria imaginar. Não é por acaso que os grimórios foram perseguidos, queimados, mas nunca completamente destruídos. Neste vídeo, vamos viajar por séculos de história. Vamos explorar as tábuas da antiga Babilônia, os papiros do Egito, os pergaminhos escondidos em mosteiros medievais e os tratados herméticos do Renascimento. E no final, talvez você compreenda que a necromancia nunca se foi. Ela apenas se transformou, porque o verdadeiro necromante de hoje não precisa de cemitérios à meia-noite. O que ele precisa é de coragem para desenterrar aquilo que foi enterrado dentro de si. E ao final desta jornada, você poderá entender por que certos conhecimentos foram silenciados e por que ainda há tantos esforços para calar as vozes que insistem em sussurrar dos abismos do tempo. Se você está pronto para ouvir, acompanhe-me. Muito antes das imponentes catedrais se erguem sobre o sangue dos mártires, muito antes de qualquer inquisição definir o que era sagrado ou heresia, os seres humanos já buscavam respostas nos céus e nas sombras dos mortos. A necromancia, em suas formas mais primitivas, surgiu da necessidade urgente de entender o que os olhos não podiam ver e o que o coração temia. O que acontece após a morte? Para muitas civilizações antigas, as respostas não estavam nas doutrinas estabelecidas, mas em rituais profundos. Na antiga Suméria, uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, a morte não era vista apenas como um fim, mas como uma continuidade. Os mortos eram integrados ao tecido espiritual da vida cotidiana. O ritual Kispu, por exemplo, era uma cerimônia de oferendas aos ancestrais, onde os vivos preparavam banquetes simbólicos para alimentar os mortos no mundo espiritual. Em troca, buscavam proteção, sabedoria e revelações. A morte não era o fim, mas um elo, com os ancestrais servindo como guias invisíveis. Entre os sacerdotes e outros praticantes da época, alguns ousaram ir além, invocando os mortos para obter conselhos, presságios e até influenciar decisões políticas. Avançando para a Babilônia, encontramos o ritual Maklu, um dos primeiros registros escritos de magia apotropaica e necromântica.
Escrito em tábuas de argila com a famosa escrita cuneiforme, esse ritual detalhava feitiços e invocações para afastar espíritos malignos e influências negativas. Mas o mais interessante era que parte do processo envolvia a comunicação direta com os mortos, acreditando que suas forças espirituais podiam tanto curar quanto amaldiçoar. No Antigo Egito, a relação com os mortos alcançou um nível ainda mais complexo. Os mortos eram mumificados para garantir que o espírito, ou Ka, tivesse um corpo físico para retornar caso fosse chamado. As pirâmides, túmulos e papiros funerários não eram apenas monumentos à eternidade, mas também ferramentas espirituais para a jornada pós-vida. A necromancia egípcia não se limitava à invocação dos mortos, mas era um sistema completo de comunicação com o além. Textos como o Livro dos Mortos forneciam instruções detalhadas sobre como navegar pela vida após a morte e retornar, se necessário. Os sacerdotes egípcios dominavam fórmulas rituais que, acreditava-se, podiam trazer os mortos de volta à vida para revelar verdades sobre o destino, a natureza divina e os ciclos da alma. É fundamental compreender que, nesse período antigo, a necromancia não era vista como algo ameaçador. Pelo contrário, era considerada uma prática sagrada, profundamente espiritual. Aqueles que dominavam esses rituais eram vistos como mediadores entre mundos, não como hereges. Isso começou a mudar com o surgimento de religiões exclusivistas e hierárquicas, que com o tempo passaram a monopolizar o conhecimento e eliminar qualquer forma de sabedoria alternativa. Os hebreus, por exemplo, adaptaram muitas das práticas da Mesopotâmia e do Egito. No Antigo Testamento, há várias menções a consultas aos mortos, como na história da feiticeira de Endor, que invoca o espírito do profeta Samuel a pedido do rei Saul. Curiosamente, o texto bíblico não nega a eficácia do ritual. Ele reconhece que funcionou. O que é condenado é a prática em si, não sua veracidade. Isso revela que, até mesmo entre os antigos israelitas, a necromancia era conhecida e temida por seu poder real. A partir desse ponto, podemos perceber um padrão. A necromancia sempre foi uma tentativa de se comunicar com o invisível, mas essa comunicação estava envolta em uma tensão constante, o medo do que poderia ser revelado. Se os mortos realmente falam, o que têm a dizer? Que verdades esquecidas podem emergir dos sepulcros? Que mentiras vivas poderiam ser desmascaradas? Ao longo do tempo, os praticantes dessas artes ocultas foram vistos como sacerdotes e depois como hereges, mas suas práticas nunca desapareceram completamente. Elas se esconderam, se adaptaram e, ao longo da história, continuam a existir nas sombras. É justamente nessas zonas sombrias que a necromancia medieval ganharia força, intensificando-se em meio ao véu da clandestinidade e de uma fé corrompida. Com o avanço do monoteísmo judaico e, posteriormente, do cristianismo, a relação entre vivos e mortos sofreu uma transformação profunda. Aquilo que antes era visto como uma ponte sagrada entre os dois mundos passou a ser cercado por suspeitas, medos e condenações. A necromancia deixou de ser considerada uma prática espiritual legítima e passou a ser associada à heresia. Essa transição, no entanto, não ocorreu de forma abrupta. Ela se deu gradualmente, moldada por disputas de autoridade, narrativas e poder. No judaísmo antigo, por exemplo, a comunicação com os mortos era uma prática reconhecida. Um dos casos mais emblemáticos é o episódio de Saul e a mulher de Endor, relatado no primeiro livro de Samuel. Diante do silêncio divino, Saul busca em segredo a ajuda de uma necromante para convocar o espírito do profeta Samuel. Surpreendentemente, a evocação é bem-sucedida. Samuel surge, profetiza e repreende o rei. O texto não sugere em momento algum que se trata de uma ilusão, o que levanta uma questão intrigante. Se o ritual funcionou, por que foi proibido?
A resposta está no contexto sociopolítico e religioso. À medida que se consolidava uma estrutura religiosa centralizada, era necessário controlar o acesso ao sagrado, permitir que qualquer pessoa, sobretudo mulheres, como no caso de Endor, pudesse se comunicar com o além, ameaçava o monopólio dos profetas, sacerdotes e escribas. Assim, a necromancia passou a ser reinterpretada como uma transgressão espiritual, sendo associada a divindades falsas, espíritos enganadores e, mais tarde, demônios. O cristianismo primitivo herdou essa ambiguidade. Jesus, por exemplo, realiza diversos exorcismos, interage com espíritos e os reconhece. Ações carregadas de simbolismo espiritual, revelando seu domínio sobre forças invisíveis. Na cena da transfiguração, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, mesmo estando mortos há séculos. Seria esse um tipo de necromancia? A pergunta pode parecer herética, mas o simbolismo é evidente. A comunicação entre os mundos não foi negada, apenas autorizada àqueles que portavam o selo divino. Com o tempo, a fronteira entre vivos e mortos se tornou cada vez mais rígida. A Igreja nascente buscava se consolidar não apenas como guia espiritual, mas também como detentora da verdade absoluta. Permitir múltiplas formas de contato com o sagrado, como no passado, significava enfraquecer seu papel centralizador. Foi nesse cenário que a necromancia passou a ser vinculada diretamente ao mal, à idolatria e à danação eterna. No entanto, há uma contradição reveladora. Muitos cristãos dos primeiros séculos acreditavam na possibilidade de se comunicar com santos mortos. Mártires eram vistos como intercessores entre o céu e a terra, e suas relíquias, ossos, túmulos, pertences, eram reverenciadas, sendo inclusive usadas para curas e visões. A prática, em essência, buscava o contato com um espírito do além. A diferença crucial é que agora isso só poderia ser feito sob a mediação e autorização da Igreja. Essa contradição expõe uma verdade incômoda. O problema nunca foi a comunicação com os mortos em si, mas quem a realizava, de que maneira e com que Nesse objetivo. Novo paradigma, a necromancia foi redefinida não por sua natureza, mas pela sua posição em relação à autoridade eclesiástica. E mesmo diante das proibições, a curiosidade humana persistiu, apenas se adaptou. Rituais antigos foram disfarçados sob novas roupagens, revestidos de símbolos cristãos, liturgia em latim e uma retórica teológica compatível com os dogmas da época. E foi neste jogo de sombras e silêncios que a necromancia medieval começou a germinar, escondida, mas viva, apenas esperando o momento adequado para emergir novamente com ainda mais intensidade. Vamos em frente, porque o que está por vir não é apenas mágica. É um pacto entre fé, medo e desejo de poder. Na transição para a Idade Média, o mundo não era mais governado pelos antigos deuses ou imperadores deificados, mas por uma nova estrutura de poder, a Igreja. E com sua ascensão, a necromancia estava definitivamente submersa nas sombras, mas não desapareceu, apenas mudou de local. Curiosamente, a nova casa da necromancia medieval não era um esconderijo secreto em florestas escuras ou um castelo amaldiçoado. Estava dentro das próprias paredes de mosteiros e universidades. Os necromantes medievais, em sua maioria, não eram camponeses supersticiosos ou pagãos remanescentes, eram clérigos. Essa revelação pode parecer contraditória, mas faz todo o sentido. Os únicos que tinham acesso aos textos antigos, que sabiam latim e entendiam as estruturas dos rituais, eram membros da Igreja. Eles possuíam o conhecimento necessário para escrever, ler e interpretar os livros que circulavam secretamente entre alguns iniciados. Paradoxalmente, muitos desses homens sagrados foram os que mais exploraram os limites do que a doutrina permitia. Surgiu então o que os estudiosos modernos chamam de Clerical Necromantic Underground,
uma espécie de submundo intelectual onde a fé coexistia com o desejo de controlar as forças ocultas. Foi neste contexto que manuscritos como o famoso CLM 849 começaram a aparecer. Copiado no século XV e agora mantido na Biblioteca Estatal da Baviera, este grimório é um verdadeiro relicário do pensamento mágico medieval. Pequeno em tamanho, mas gigantesco em conteúdo, reúne dezenas de feitiços, rituais e fórmulas que hoje classificaríamos como magia demoníaca, mas que, para os clérigos da época, eram formas de manipular a criação, seja ela celestial ou infernal, em nome de um bem maior ou, muitas vezes, por puro desejo de controle. O CLM 849 é um exemplo fascinante de como a necromancia medieval foi organizada em 3 categorias principais: magia ilusória, psicológica e divinatória. A primeira incluía feitiços para criar ilusões de banquetes, castelos flutuantes ou mesmo transformar a aparência de uma pessoa. Há registros de feitiços que prometiam fazer soldados verem exércitos fantasmas se aproximando, levando-os a fugir do campo de batalha. Uma ilusão bem feita era tão eficaz quanto uma espada afiada e muito mais discreta. A segunda, a magia psicológica, lidava com desejos, emoções e vontades, rituais de amor, dominação mental, obediência incondicional. Alguns feitiços prometiam fazer uma pessoa apaixonar-se desesperadamente por outra ou tornar-se submissa como um servo sem vontade. Esses feitiços eram especialmente perigosos porque agiam na mente, não no corpo. Não exigiam luta, apenas palavras, nomes corretos e secretos, e a manipulação precisa da intenção. Mas talvez a mais emblemática das categorias seja a magia divinatória. Aqui encontramos os famosos espelhos negros, usados para ver eventos futuros ou localizar objetos perdidos, como tesouros enterrados. Um exemplo peculiar é o espelho de Lilith, mencionado em alguns manuscritos como uma ferramenta de revelação. Ativado com as fórmulas corretas, esse espelho mostraria imagens vindas do reino das sombras, refletindo não só o presente, mas também futuros possíveis. O nome Lilith, carregado de simbolismo e marginalidade, reforçava o caráter proibido da prática. O mais curioso é que esses feitiços não foram atribuídos a bruxas ou pagãos. Eles vieram com instruções detalhadas em latim, com cruzes, invocações aos nomes de Deus e até fragmentos bíblicos distorcidos. Os necromantes medievais não viam contradição entre usar o nome de Cristo e comandar demônios. Pelo contrário, eles acreditavam que agiam com autoridade divina. Afinal, se Salomão tinha espíritos controlados para construir o templo, por que eles não poderiam fazer o mesmo? A racionalização tornou-se ainda mais conveniente diante da estrutura eclesiástica da época. Muitos bispos e padres não só toleravam essas práticas, mas em alguns casos recorriam a elas. Claro, tudo de forma velada, envolto numa retórica de luta contra o mal. Era comum encontrar grimórios escondidos entre livros de teologia, protegidos por códigos, abreviações e línguas misturadas. Fragmentos inteiros foram escritos em latim corrompido, misturados com palavras em hebraico, grego, árabe ou mesmo línguas fictícias, supostamente angelicais ou demoníacas. Essa corrupção linguística não foi descuido, mas tática. Tornava os textos ininteligíveis para quem não era iniciado e criava uma aura de mistério ainda mais densa. Além disso, a variação constante na grafia dos nomes demoníacos, às vezes dentro do mesmo feitiço, tinha um propósito prático. Dificultava a memorização e protegia o conhecimento dos leigos e, sobretudo, dos olhares da Inquisição. Nesse cenário, a figura do necromante medieval não se desenha como um vilão de capa preta, mas como um estudioso oculto, um homem dividido entre a fé e a curiosidade,
entre os dogmas da Igreja e a fome de poder que só o desconhecido pode oferecer. Ele não fazia pactos por malícia, mas porque acreditava que, ao dominar os demônios, também poderia dominar as engrenagens do mundo. E é justamente quando esse controle ameaça escapar das mãos que a reação virá. A próxima etapa desta jornada mostrará como o poder se sentiu ameaçado e respondeu com fogo. O perigoso flerte entre magia e fé não passou despercebido pelas autoridades eclesiásticas. À medida que as práticas necromânticas se infiltravam nas camadas mais profundas do clero e dos estudiosos, a Igreja começou a perceber que não estava apenas enfrentando superstições populares, mas um movimento silencioso de estudiosos que, dentro dos próprios mosteiros, manipulavam forças que desafiavam os dogmas oficiais. A resposta não demoraria a chegar e viria como uma tempestade de fogo, medo e controle. A partir do século XI, a Inquisição ganhou força como um braço institucionalizado de repressão ao que era considerado heresia. E embora os alvos mais visíveis fossem os cátaros, as bruxas e os hereges, havia um foco silencioso e perigoso: o próprio clero. Aqueles que, armados de conhecimento, ousavam usar ensinamentos bíblicos, salmos e nomes divinos para invocar demônios, exploravam rituais proibidos e realizavam práticas mágicas disfarçadas de devoção. A contradição era evidente, e a Igreja sabia disso, mas também entendia que suprimir conhecimento abertamente perigoso não era uma tarefa simples. Muitos dos feitiços que os necromantes usavam empregavam precisamente símbolos e passagens cristãs, o que turvava os limites entre fé e blasfêmia. Para enfrentar eficazmente essa ameaça, seria necessário não apenas caçar os praticantes, mas reescrever os próprios rituais da fé. Foi nesse contexto que os ritos de exorcismo passaram por uma reformulação sistemática. O que antes era uma prática mais fluida, conduzida por sacerdotes experientes com base em fórmulas antigas e variações locais, tornou-se rigidamente regulamentado. Em 1614, já durante a Contra-Reforma, a Igreja publicou oficialmente o Rituale Romanum, padronizando o ritual de exorcismo e excluindo qualquer elemento que pudesse ser interpretado como manipulação mágica. A padronização foi uma tentativa de separar definitivamente o exorcista do necromante. O primeiro atuaria com autoridade divina, o segundo pela ambição de conhecimento. Ainda assim, muitos inquisidores sabiam que a linha era tênue. Alguns livros de feitiços sobreviventes eram curiosamente preservados por autoridades eclesiásticas sob a justificativa de conhecer o inimigo. Grimórios inteiros foram copiados, estudados e classificados como referência para identificar práticas condenáveis. O próprio Heptameron, um manual de invocação celestial e demoníaca atribuído a Pietro d'Abano, foi citado em mais de um julgamento inquisitorial, não como uma ficção fantástica, mas como um verdadeiro manual de práticas observadas no campo. O paradoxo se acentuou. Os livros foram condenados como perigosos e demoníacos, mas ao mesmo tempo mantidos sob custódia da Igreja. Afinal, como lutar contra algo que não se compreende? Esse argumento foi usado por alguns abades e bispos para justificar suas bibliotecas ocultas, verdadeiros arsenais mágicos protegidos dos olhos do público, mas vivos nas mãos daqueles que mais precisavam combatê-los. As punições, no entanto, logo se tornaram brutais. Homens como Cecco d'Ascoli, um astrônomo e necromante italiano do século XIV, foram queimados vivos por ensinar e escrever sobre astrologia e ciência mágica. Sua execução serviu como um aviso: saber demais era em si um crime. E ainda assim, mesmo diante da fogueira, o conhecimento continuou a se espalhar, disfarçado, fragmentado, cifrado, porque, como toda ideia poderosa, soube sobreviver.
Assim, a necromancia entrou em seu período mais sombrio, não desaparecendo, mas aprendendo a viver nas entrelinhas. Seus praticantes aprenderam a codificar suas palavras, esconder seus grimórios e mascarar seus rituais com aparência de devoção. E enquanto a igreja tentava apagar os vestígios do oculto, o terreno fértil do Renascimento já começava a abrir-se, pronto para germinar uma nova era de magia. Agora mais ousada, mais refinada e, acima de tudo, mais autoconsciente. Se você valoriza esse tipo de conteúdo que resgata os aspectos ocultos da história com profundidade e seriedade, aproveite agora para se inscrever no canal. Esta jornada está apenas começando e nas próximas etapas você verá como a síntese oculta se reinventou em pleno renascimento e deixou marcas que ressoam até hoje. Enquanto as chamas da Inquisição ainda consumiam manuscritos e corpos, uma nova força começou a emergir das cinzas, o Renascimento. Longe de ser apenas um período de redescoberta da arte clássica e da ciência, o Renascimento também foi uma era profundamente esotérica. Os olhos se voltaram para Platão, Aristóteles e os mistérios da antiguidade, que reencontraram não apenas filosofia, mas também magia. Com isso, os grimórios que haviam sido perseguidos na Idade Média começaram a ganhar nova vida. Agora, sob o pretexto da erudição, surgem figuras como Marcílio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e, mais tarde, Heinrich Cornelius Agrippa. Esses homens, embora profundamente ligados à filosofia neoplatônica e ao cristianismo, não hesitaram em explorar o universo mágico. Para eles, a verdadeira sabedoria era aquela que integrava conhecimento espiritual, filosófico e científico. A divisão entre fé e magia era artificial, um erro nascido do medo e da ignorância. Agrippa, talvez o mais emblemático dos magos renascentistas, sintetizou séculos de tradição oculta em sua obra De Oculta Filosofia, os 3 livros da filosofia oculta. Apesar do tom acadêmico e do cuidado com as referências clássicas, a obra causou comoção. Ela forneceu bases para práticas mágicas operativas, sigilos, invocações, correspondências planetárias, rituais cerimoniais. E embora Agrippa afirmasse que seu trabalho era teórico e devocional, o impacto foi diferente. Estudiosos, mágicos, curiosos e herdeiros viram ali um verdadeiro manual para se reconectar com as forças invisíveis. O sucesso e a controvérsia foram tantos que, mesmo após sua morte, surgiu uma 4ª parte apócrifa, o chamado Quarto Livro da Filosofia Oculta, um tratado prático e direto sobre necromancia e magia cerimonial. Publicado sob o nome de Agrippa, o livro trazia instruções explícitas para conjurar espíritos, construir círculos mágicos e usar talismãs. A autoria é contestada até hoje, mas sua influência é inegável. Outros grimórios também surgiram ou ressurgiram nesse período. O Heptameron, por exemplo, atribuído a Pietro d'Abano, sistematizou os rituais de invocação de anjos e demônios ao longo dos dias da semana, associando-os aos planetas e às horas astrológicas corretas. Sua estrutura meticulosa, quase matemática, conquistou praticantes de magia cerimonial durante séculos, sendo adotada por ordens esotéricas modernas até hoje. Mas o que realmente diferencia o período renascentista do medieval é como esse conhecimento começou a ser legitimado. Em vez de se esconder nas sombras, muitos estudiosos passaram a defender abertamente a existência de uma ciência sagrada. Uma ciência capaz de compreender as leis ocultas da natureza, decifrar os segredos do universo, dialogar com o divino e até mesmo com os mortos. A figura do mago, portanto, sofreu uma transformação. De pária perseguido, tornou-se um sábio, um intelectual que dominava astrologia, alquimia, cabala e línguas antigas, um mediador entre o visível e o invisível. Ele não temia demônios, ele os estudava, os nomeava, os conjurava, não para servir ao mal, mas para compreender a totalidade do ser.
Essa reviravolta filosófica deu nova vida à necromancia. Agora, não era apenas um ritual secreto, fazia parte de uma visão de mundo. Um mundo onde alma, corpo e cosmos estavam entrelaçados por fios invisíveis, e era nesses fios que os mortos ainda podiam sussurrar. A diferença é que agora, aqueles que escutavam esses sussurros usavam togas, não túnicas rasgadas. O Renascimento, com toda a sua luz, não aboliu a escuridão, apenas a reorganizou. E entre as prateleiras das primeiras bibliotecas públicas, entre tratados de anatomia e astronomia, os grimórios sobreviveram disfarçados de conhecimento legítimo, mas carregando nas entrelinhas as mesmas palavras que haviam sido sussurradas à luz de velas séculos antes. E enquanto os pensadores do mundo visível ganhavam notoriedade, os estudantes do invisível preparavam o terreno para uma nova abordagem à magia. Uma abordagem que, no século XX, transformaria demônios em arquétipos e espíritos em espelhos da mente. Mas isso, é claro, é outra etapa da jornada. No século XX, a necromancia, como grande parte das práticas ocultas, passou por uma metamorfose silenciosa e surpreendente. O avanço da ciência, da psicologia e da racionalidade moderna poderia sugerir o fim definitivo das práticas mágicas. Mas, curiosamente, foi nesse ambiente que a necromancia encontrou novas vestes. Uma roupagem que a tiraria do cemitério físico e a colocaria no centro do inconsciente humano. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e um dos grandes nomes da psicologia analítica, foi o principal responsável por essa mudança simbólica. Para ele, os demônios da antiguidade, espíritos mortos e deuses, não eram mais do que arquétipos, estruturas psíquicas universais que habitam o inconsciente coletivo da humanidade. Jung não negou a realidade dos fenômenos ocultos, ele apenas os reinterpretou. A necromancia, dentro dessa nova perspectiva, tornou-se uma ferramenta para acessar o inconsciente profundo, um ritual simbólico de contato com as partes mortas da psique, aquelas reprimidas, esquecidas ou negadas. Neste novo paradigma, o necromante não é mais aquele que levanta o morto da sepultura, mas aquele que desenterra fragmentos da alma. O espelho mágico torna-se um símbolo da autoanálise. A invocação dos espíritos torna-se um diálogo com os traumas, medos e desejos ancestrais. A necromancia migra do físico para o psíquico, do oculto para o simbólico, mas sem perder sua essência de transgressão e revelação. Ao mesmo tempo, o século XX viu uma explosão do ocultismo moderno em diferentes formas. Ordens como a Golden Dawn, a Ordo Templi Orientis e grupos posteriores ligados à Wicca, ao satanismo simbólico e à magia do caos, começaram a resgatar e reinterpretar os antigos grimórios. Livros como o Heptameron, a Goécia e o próprio livro de Enoque ganharam novas edições, novos comentários e, acima de tudo, novos usos. A necromancia agora pode ser estudada como uma prática arquetípica, técnica mágica ou ferramenta terapêutica. No século XXI, esse processo se intensificou. A cultura digital permitiu que textos antes raros e ocultos fossem compartilhados livremente. Vídeos, fóruns e cursos online multiplicaram o acesso a práticas antes restritas a círculos esotéricos fechados. A figura do mago moderno, muitas vezes solitário e autodidata, começou a atuar como um hacker psíquico, alguém que mistura psicologia, espiritualidade, arte e filosofia para navegar nas profundezas do ser. E mesmo aqueles que não se declaram ocultistas foram, de alguma forma, tocados por essa influência. Termos como sombra, cura interior, transmutação e ancestralidade entraram no vocabulário popular. O esoterismo, antes marginal, hoje está presente em listas de meditação, terapias alternativas e debates sobre espiritualidade contemporânea. A necromancia sobreviveu porque soube como se transformar.
de um ritual sussurrado à meia-noite, tornou-se uma metáfora viva. E o necromante do século XXI não precisa mais de sangue, ossos ou grimórios secretos. É preciso coragem para olhar para dentro e ouvir o que foi silenciado, porque os mortos de hoje não estão enterrados no chão, mas nas profundezas do inconsciente coletivo. E talvez seja precisamente nesse lugar que os mistérios mais antigos da humanidade aguardam para serem invocados novamente. Se a necromancia encontrou refúgio na psicologia profunda durante o século XX, no imaginário coletivo, ela nunca deixou de existir. Na verdade, estava na cultura pop, onde a necromancia fez seu retorno triunfante, não como uma prática clandestina, mas como um poderoso símbolo de mistério, transgressão e poder oculto. O necromante, com seu manto, olhar sombrio e enigmático, tornou-se uma figura icônica, habitando os mundos da fantasia, do terror e até da ficção científica. Filmes como O Exorcista, A Morte do Demônio, Despertar e Hereditário são exemplos dessa presença simbólica renovada. Eles exploraram a necromancia sob a perspectiva do medo, mas nos jogos e nos quadrinhos, o necromante se tornou quase um herói alternativo, aquele que desafia o destino, que negocia com a morte e que compreende segredos que ninguém mais ousa tocar. Em universos como Dungeons and Dragons, World of Warcraft, The Elder Scrolls e outros, o necromante não é mais apenas um vilão. Ele é jogável, desejado e até admirado. A morte, nesses contextos, torna-se uma ferramenta. Esse processo é revelador. Mostra como, ao ser apropriada pela cultura pop, a necromancia deixou de ser tabu e passou a funcionar como um símbolo de empoderamento oculto. Fala ao inconsciente de uma geração que, cansada de explicações superficiais, busca uma forma de compreender, por meio de símbolos obscuros, uma profundidade de resgate. O necromante torna-se o rebelde iluminado, o hacker da realidade, o mágico que desafia as fronteiras entre os mundos. E essa tendência se estende à música, à moda, ao design gráfico, aos memes e às mídias sociais. Estéticas como Dark Academia, ocultismo gótico, metal esotérico e horror simbólico transformam elementos da necromancia em identidade visual, linguagem e até mesmo filosofia de vida. O que era um ritual secreto torna-se estético, compartilhado. O que era marginal vira tendência. Mas como todo símbolo poderoso, a necromancia pop não perde sua essência. Por trás dos crânios, dos grimórios estilizados e ilustrados e das invocações dramatizadas, continua o mesmo convite silencioso. Ouse ver o oculto. Ouse dialogar com o que está enterrado. E se você acompanhou essa jornada até aqui, mergulhando na história, na psicologia e agora na cultura, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Ainda há muitas camadas ocultas para explorar. E aqui continuamos a desenterrá-las todas. O que chamamos de necromancia pode nunca ter sido sobre os mortos, ou pelo menos não apenas sobre eles. Ao longo desta jornada, vimos que o ato de chamar os mortos é essencialmente uma metáfora ancestral. O desejo humano de acessar o esquecido, o banido, o escondido, seja no plano espiritual, histórico ou psicológico. A necromancia é o rito do retorno, o retorno ao que a sociedade tentou silenciar, o retorno ao que a alma tentou esconder, o retorno à origem das perguntas que nunca cessam de ressoar. Quem somos nós? De onde viemos? O que está além da morte e da vida? Esse rito, ao contrário do que muitos pensam, não desapareceu, apenas trocou de roupa. No mundo antigo, ele era conduzido por sacerdotes diante de altares de fumaça. Na Idade Média, por clérigos escondidos sob o manto do latim e da liturgia. No Renascimento, por filósofos que misturavam estrelas com salmos. No século XX, por psicólogos que traduziram os rituais para as linguagens da mente. E hoje,
talvez por todos nós que olhamos para dentro e buscamos significado no meio do ruído do presente. O necromante moderno pode usar um microfone em vez de uma adaga, pode escrever livros em vez de grimórios, pode meditar, estudar, investigar, porque a necromancia, como prática simbólica, continua a pulsar em todas as tentativas de reconectar-se com a sabedoria esquecida. Quando estudamos textos mágicos antigos, quando resgatamos culturas banidas, quando ouvimos vozes que a história apagou, estamos, de alguma forma, invocando os mortos. Mortos que habitam arquivos, bibliotecas, mitos, pesadelos e memórias. O verdadeiro poder da necromancia não está no espetáculo, está na escuta. Escutar o que se silencia exige coragem. Exige atravessar a sombra, exige enfrentar o próprio medo de enlouquecer, de errar, de tocar o impensável. Mas ao fazer isso, você ganha algo que poucos ousam buscar: liberdade interior, visão além da superfície, domínio sobre si mesmo. Talvez seja por isso que a necromancia foi perseguida com tanto fervor. Não porque invocava demônios, mas porque ensinava as pessoas a pensar por si mesmas, a quebrar os muros da autoridade, a questionar o que é dado como absoluto. Em última análise, a necromancia ameaça os vivos, não os mortos, porque desperta questionamentos que o poder preferiria ver enterrados. E assim, no final desta jornada, resta a pergunta que ecoa desde os primeiros feitiços sussurrados em sumério até os cliques silenciosos que o trouxeram aqui. O que dentro de você ainda está esperando para ser desenterrado? Se este vídeo te emocionou, te provocou ou te inspirou, por favor, considere apoiar este canal. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe. Este conteúdo é para aqueles que também buscam compreender os mistérios do tempo, da alma e do invisível. Porque aqui os mortos continuam falando e nós continuamos ouvindo.